paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre amor. O que é o amor segundo a Bíblia, um estudo bíblico sobre o amor, o que Deus fala sobre o amor, o que Jesus fala sobre o amor, como funciona o amor. Isso que filosofia tenta explicar, psicologia tenta explicar, todo tipo de estudo que tem sobre o ser humano tenta explicar sobre o amor. Mas Deus, ele já deixou pra gente aqui mastigadinho o que é o amor. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o amor de Deus. Tem aqui o meu quadro. A gente vai ver sobre o amor de Deus, o amor do homem a Deus, o amor do homem, o amor aos inimigos e o amor ao pecado. Antes de tudo, a gente vai orar por esse estudo. Amém? Senhor Deus Pai, quero te pedir, meu Deus, a sua presença aqui mais uma vez, meu Pai, no meio de nós. Que o Senhor venha me abençoar como professor nessa aula, venha abençoar, meu Deus, cada um que veio até aqui neste vídeo procurando um pouco mais de conhecimento, procurando, meu Deus, que o Senhor venha abrir, meu Pai, os olhos espirituais, procurando, meu Deus, que o Senhor venha dar sabedoria e que assim, meu Deus, esse vídeo possa ser canal de bênção, meu Deus, para alcançar mais pessoas e ensinar sobre o seu Evangelho, ensinar sobre o Senhor Jesus, ensinar quem és tu de verdade, meu Deus. E que em nome do Senhor Jesus seja mais uma aula abençoada. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos começar primeiro. O amor de Deus. O amor de Deus, ele é o mais simples. Pode parecer até contraditório, né? Falar que o amor de Deus é o mais simples, mas é. Deus, sobre o amor, ele já deixou muito claro pra gente. Aquilo que Deus tem a falar sobre amor, da parte dele, ele já deixou muito claro pra gente. A gente pega alguns trechos bíblicos que dá pra resumir muito bem isso. Vamos começar primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele vai estar falando primeiro. Pessoas que não amam não podem conhecer a Deus, porque aquele que conhece a Deus já conheceu o amor. Por quê? Porque Deus, ele é o amor. Então, diferente de mim, eu tenho amor pelo meu próximo, tenho amor pela minha esposa, tenho amor até pelos meus gatos que estão aqui fazendo uma bagunça. Tenho amor, mas eu não sou amor. Eu tenho este amor porque eu conheço a Deus. E conhecendo a Deus, eu conheci o amor. E agora eu sou capaz de amar. Deus, ele é o amor. Deus, o sentimento de amor, ele é Deus. Ele é Deus, ele provém de Deus. E você amar verdadeiramente seu próximo é algo que vem de Deus. É algo que você conhece a Deus e aí você é capaz de conhecer o amor. E João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha vida eterna. João 3,16 vai estar falando sobre como Deus, ele demonstra esse amor. Como é que Deus ele faz para demonstrar esse amor? A gente vê pessoas que amam e esse amor, primeiro, o amor requer sacrifício, o amor ele requer renúncia, o amor ele requer cuidado. E Deus, ele dá para nós o maior sacrifício de todos. Acho que você pode perguntar para qualquer um que você conheça, que seja pai, se ele daria o seu filho para o bem de alguém neste mundo. E com certeza não existe nesse mundo um pai que mataria o seu próprio filho pelo bem de alguém. Não existe um pai que sacrificaria seu filho para o benefício de alguém, para alguém que ele nem conheça, alguém que nunca teve relações com ele. Ou imagina para Deus ele dar seu único filho para alguém um ateu, por exemplo, um candomblista, um macumbeiro, que nega a existência de Deus, que afronta Deus, mas mesmo assim Deus, ele ama e entrega seu filho. Porque é escrito que Deus amou o mundo, e não só Deus amou aqueles que o amam de volta. Não, Deus amou o mundo. Então o mundo inteiro é beneficiado com esse amor. Deus sendo amor, esse amor sendo então infinito, Deus ele demonstra o amor dele pra gente. Ele pega aquilo que ele tem de mais precioso, seu próprio filho, e dá para que pessoas ruins como eu, como você, possam ser salvos, possam ser alcançados pela graça de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem de Romanos vai estar definido para a gente que nada pode separar a gente do amor de Deus. Então perceba como o amor de Deus ele é algo simples. Ele é algo... Primeiro, Deus ele é o amor. Segundo, esse amor ele é infinito. Terceiro, ele alcançou a todos que já viveram, que estão vivos e que ainda vão nascer. Esse amor já alcançou a todos. E esse amor, ele é inseparável. Nada pode nos afastar desse amor. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Então olha como esse amor ele é simples, algo fácil de entender. Deus está falando através da palavra: eu amo vocês, nada pode mudar isso. E eu sempre vou amar vocês. E ponto final. E Deus nos ama. Sendo esse então a forma de amor mais simples que a gente tem, que a gente vai ver, é o amor de Deus. Deus, ele, quando faz as escrituras, ele faz as escrituras para elas serem entendíveis. Então ele já faz isso e fala de forma simples, clara e direta: eu amo vocês e nada vai me fazer parar de amar vocês. E ponto. E agora a gente vem para o amor do homem a Deus, que aqui começa a complicar. Por quê? Deus ele é perfeito. Então as coisas que ele faz são perfeitas, logo o amor dele também é perfeito. Quando vem para nós, seres imperfeitos, já é mais difícil. Mateus capítulo 22, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, primeiro, Deus deixa uma coisa muito clara para a gente: amarás seu Deus acima de todas as coisas. Perceba que vem da parte de Deus é algo claro, direto e simples. E quando passa para o ser humano, que começa a complicar. Quando passa para nós, seres imperfeitos, que começa a ter a complicação. Porque amar Deus acima de tudo deveria ser algo simples, deveria ser algo lógico. Deus me dá tudo, Deus me deu a vida, Deus me dá meus bens, Deus me dá o amor dele, então eu vou amá-lo de volta. Mas não é assim que acontece. Primeiro, todos os mandamentos então são reduzidos em duas coisas: amará seu Deus e amará o seu próximo. Então, primeiro, a base do evangelho vira o amor. Você pega todos os mandamentos e leis da Bíblia, como por exemplo, não matarás. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar, não vou assassinar, né? Seria o sentido original do texto. Não adulterarás. Se eu amo tanto o meu próximo quanto a minha esposa, eu não vou adulterar. Se eu amo o meu Deus, acima de tudo, eu não vou prestar culto a ídolos, não vou prestar culto a imagens, não vou ter idolatria, porque eu amo o meu Deus acima de tudo. E esse amor é maior do que tudo. Então era para ser algo simples. E a Bíblia toda, todos os mandamentos da Bíblia são resumidos nesses dois principais mandamentos. Dois mandamentos simples, que eu como ser humano não consigo seguir. E eu não consigo seguir porque esse amor verdadeiro é como se fosse um amor no casamento. O amor de Deus para nós é aquele amor paterno. Primeiro, é um amor paterno especial, né? Porque Deus ele é amor e esse amor ele é inseparável acima de tudo. Mas Deus ama a gente como um pai. Então ele corrige quando necessário. Ele é justo, então essa correção vale para todos os seus filhos. E nunca beneficia um em prol do malefício do outro. Mas esse amor, ele alcança a todos. E é esse amor de pai, esse amor paterno. Ele ama, mas ele tem que corrigir o seu filho. Ele tem que ensinar o seu filho a andar por um bom caminho. Ele tem que ser justo com o seu filho. Ou seja, como as pessoas costumam dizer, né? O amor de Deus é maior que tudo, o amor de Deus é maior que tudo. Realmente, o amor de Deus é maior que tudo. Só que é o amor de um pai. Se eu hoje tenho um filho e esse filho assassina alguém, eu não vou livrar ele da cadeia. Ele vai preso. Ele é julgado, sentenciado, condenado e vai preso. E eu não tenho nada a fazer sobre isso, porque a justiça prevalece. Assim é o amor de Deus, a justiça prevalece. Só que o amor que nós devemos prestar para Deus é muito mais do que um amor
de um filho para um pai. Às vezes nós, sendo filhos, não olhamos para o nosso pai como deveríamos, com aquele amor, com aquele cuidado. Então, o amor para nós, para tratarmos com Deus, é mais um amor como casamento. É um amor, primeiro, o amor do casamento é o único amor verdadeiro que existe aqui em terra. Eu amo meu pai, mas é porque eu sou filho do meu pai. Eu amo minha mãe porque eu sou filho da minha mãe. Minha mãe me ama porque eu sou filho dela. Eu amo meu irmão porque ele é meu irmão de sangue. Então, eu nasci e cresci sendo ensinado a amar essas pessoas. E independente de se elas me chatearem, se elas fizerem algo de errado, fizerem alguma coisa de ruim comigo, eu vou continuar amando essas pessoas. Porque eu já nasci amando elas e vou continuar amando essas pessoas. Lógico, às vezes tem aí briga entre famílias, tudo. E até por isso que o amor de Deus, ele prevalece acima de todas as coisas. Só que o meu amor para com Deus é um amor mais parecido com o amor de casamento. A minha esposa é a única pessoa nesse mundo que eu escolhi amar. A gente se apaixona, mas essa paixão ela acaba e sobra o amor. Ela é a única pessoa que eu escolhi amar. E eu tenho que sustentar essa escolha no meu dia a dia. Então eu tenho que continuar amando, cuidando dela, renunciando das minhas vontades para ela e fazendo tudo, entregando o meu melhor para ela. E assim ela tem que entregar o melhor dela para mim. Então, esse é o único amor verdadeiro, um amor que você escolhe amar, você escolhe se entregar. É um amor que você tem opção, é um amor que você tem a opção de chegar hoje e falar assim, não quero mais, e pronto, vou embora, vou seguir meu caminho. Mas esse amor, por ter essa opção de você poder sair, igual, sempre vou ser filho do meu pai sempre vai ser meu pai, e ponto final. Não tem uma opção de não ser mais filho do meu pai. Então, o amor de casamento não. Eu tenho a opção de falar pra minha esposa, olha, tô indo embora, não te amo mais. Só que esse é um amor verdadeiro, é um amor que vem de escolhas. Esse é o amor de escolha. E quando eu falo pra vocês, quando a gente costuma perguntar qual o propósito da criação, qual o meu propósito aqui em terra, qual o propósito do homem, a gente sempre costuma falar, é adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. Mas não. Deus, quando ele faz o jardim, coloca o fruto lá no meio, ele já sabia que o homem iria cair. Ele já sabia que o homem iria se afundar em pecado, que o pecado ia entrar no mundo. Se o propósito fosse meramente adorar a Deus, isso já é feito pelos anjos. Os anjos já prestam culto nos céus a Deus 24 horas por dia. Eles adoram a Deus muito mais do que eu. Falando em quantidade, eles estão ali 24 horas por dia, todo dia, adorando, falando santo, 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 sem parar, sem cessar. Então os anjos já são muito mais capacitados de adorar a Deus do que eu. A diferença é que os anjos nasceram, foram criados para adorar. Eu nasci, fui criado para ter a opção de amar a Deus, sendo assim um amor verdadeiro. Quando Deus ele faz todo o plano de salvação dele, quando vem Jesus, e Jesus coloca o livre-arbítrio para nós, e tem essa aula de livre-arbítrio aqui no canal, vou tentar deixar aqui ou na descrição. Quando Jesus ele coloca esse livre-arbítrio pra gente, ele está colocando a opção de amar a Deus. E aí agora você tem aquele amor verdadeiro. Quando a Bíblia fala que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, é isso. Ele procura os adoradores que escolhem adorá-lo, que escolhem amá-lo acima de tudo, que escolhem estar com eles, não que são obrigados a eles. Porque, como a gente vê, o pessoal muito do mundo fala, é porque Deus não desce e acaba com isso tudo, acaba com a guerra, acaba com tudo, já se apresenta como Deus, então... E assim, ia ser muito fácil. Só que aí todo mundo ia ser meio que obrigado a amar ele. Porque ele estava ali, ele se prova real, ele existe, então fica tudo muito fácil. Mas Deus ele não faz assim, Deus ele faz de outra forma. Deus ele faz uma forma para você escolher amá-lo, para você escolher adorá-lo. E assim como o amor de um casamento é um amor verdadeiro, onde você renuncia das suas vontades, você renuncia a si mesmo, você se entrega, se doa, é um amor que machuca, é um amor que dói, é um amor que é trabalhoso, é um amor que requer cuidado, mas é um amor verdadeiro, é um amor que vale a pena. Do mesmo jeito que Deus, ele já fez o maior sacrifício entregando seu filho, como a gente já viu em João 3,16, agora é a gente que está sacrificando para ele. E muito importante, o amor às obras, o dízimo, é algo importante. Só que o ser humano ele tem a mania de, quando está fraco, quando está meio perdido, ele não quer se achegar a Deus.
ele não consegue ser sincero com Deus, ele não consegue buscar a Deus. E tem muitas pessoas dentro da igreja que estão paradas e fazem a obra com amor, fazem a obra com afinco, estão em todos os eventos, todas as pregações, todos os cultos, eles estão em tudo. Mas essas pessoas não vão ser salvas, porque a obra ela não salva. O dízimo ele não salva, nem é algo obrigatório para a salvação. As obras elas não salvam, mas tem pessoas que se apegam na obra porque elas estão com um vazio dentro delas que não conseguem se achegar a Deus. Elas se apegam na obra e começam a se enganar, achando que fazendo a obra elas vão conseguir se achegar a Deus, mas não funciona assim. O amor a Deus leva ao amor à obra. O amor à obra não leva ao amor a Deus. São coisas totalmente diferentes. E vale a gente se estudar e começar a pensar: eu sirvo na igreja, eu faço tudo pela igreja, mas eu faço isso pela igreja ou por Deus? Eu faço isso pelo meu pastor ou porque eu amo a Deus? Eu faço isso porque se eu não cantar num culto de domingo, não vai ter mais ninguém. Eu faço isso porque para quebrar um galho ou eu faço isso porque eu amo a Deus? Há essa diferença. Há muitas pessoas que se perdem na obra, que às vezes estão na obra, fazendo tudo na obra, mas o casamento tá ruim. Já não lembro a última vez que deu um beijo na mulher, não lembro a última vez que teve uma boa relação com seu filho. Há pessoas que estão dentro da igreja, que servem, pregam, cantam, fazem tudo, mas esqueceram sobre esse amor. Há pessoas que pregam, ensinam dentro da igreja, mas não são capazes de estender a mão para o irmão. Se desapegaram desse amor de Deus. E não conhecendo a Deus, não conhecem o amor. Podem estar aí por status, por qualquer coisa, mas não é por amor. E agora passando o amor do homem. A gente tem vários tipos de amores. Amor paternal, que é o amor de pai e mãe para filho. Amor fraternal, amor de irmão. Amor conjugal, que é o amor entre esposa e marido, homem e mulher. O amor próprio. E o amor próprio, muita gente pensa que é algo ruim, mas não. O amor próprio ele é algo bom, claro que na medida certa. A gente tem que se amar. Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Amor próprio vem muito disso. Às vezes a gente está numa situação, num pecado, alguma coisa que a gente não consegue se perdoar por alguma coisa que fez. Mas esquece que Jesus já perdoou a gente. A gente vai, pede perdão para Jesus, se arrepende, Jesus perdoa. Só que a gente mesmo, todo mundo conhece uma pessoa assim, a pessoa não consegue se perdoar pelo que fez. E ela fica matutando aquilo, não consegue se perdoar pelo que fez, mas Jesus já perdoou. O amor próprio ele é necessário. Em quantidade aceitável, amor próprio demais vira arrogância. Então não dá. Mas o amor próprio ele é aceitável. E temos também o amor humanitário, aquele amor que a gente tem quando vê alguém passando alguma necessidade, um morador de rua que não tem alimento, alguma tragédia como aconteceu agora em Minas Gerais, essas enchentes. Então a gente vê esse amor humanitário, que é a nossa simpatia pelo próximo. E agora Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E mais uma vez, confirmando aquilo que a gente já leu. O próprio apóstolo Paulo escrevendo agora na carta de Romanos. Toda lei se cumpre no amor, seja no amor a Deus ou no amor ao próximo. O amor do homem ao homem, ele vai estar falando: ame o teu próximo, não deva nada para o teu próximo. Se você amar, você vai cumprir a lei simplesmente por amar a ele. Simplesmente por amar o seu próximo. Ele vai dar o exemplo: não cobiçarás, não matarás, não adulterarás. Todo esse exemplo, tudo isso já vai ter sido cumprido nesse mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E até por isso que o amor próprio, ele tem que existir. Porque se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, como é que eu vou fazer isso se eu mesmo não me amo? Como é que eu vou amar outra pessoa se eu não me amo? Deus me ama acima de tudo, mas eu mesmo não me amo. E agora, um clássico. Amor aos inimigos. O que a Bíblia fala sobre amor aos inimigos? Mateus 5:44.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizei, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois amarde os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, ele vai estar dizendo, ame os seus inimigos. Ame aqueles que te fazem mal. E basicamente, quando ele fala os publicanos fazem também, ele fala basicamente, você cumprimenta só aqueles que te cumprimentam de volta? Qualquer um faz isso. Você só ama aqueles que te amam de volta? Qualquer um faz isso. Você só trata bem aqueles que te tratam bem? Qualquer um faz isso. Ele vai dizer, as pessoas que não têm Deus no coração também fazem isso. Elas amam aqueles que os amam. Isso é fácil de fazer. Isso é uma coisa simples. E ele também fala, o sol de Deus, a chuva de Deus, ou seja, a graça de Deus, ela cai para justos e injustos, pecadores e não pecadores, santos e não santos, cai para todos. Quando eu falo que, João 3,16 de novo, Deus amou o mundo de tal maneira, é o mundo, ele amou a todos, não só o seu irmão que está dentro da igreja, não só aquele que te trata bem, não só aquele que te faz o bem, não só o irmão que está no seu núcleo, mas aquele que te odeia, que te faz mal, que te estressa, que te irrita, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, ele também é digno do amor de Deus. Ele também é apto a receber o amor de Deus. A única diferença é que você já conheceu esse amor, ele não. E a igreja hoje, ela negligencia o amor, ela tem a autoridade para escolher quem Deus vai amar e não. A igreja hoje, ela é capaz de ir na boca de fumo, no meio da favela, lá no traficante e pregar e falar de Jesus para ele, mas a igreja não é capaz de aceitar um irmão que caiu em adultério. A igreja hoje, ela é capaz de fazer missões lá no Irã, na África, na Nigéria, lugares que não tem nada, onde os cristãos são perseguidos, mas a igreja não é capaz de aceitar um filho que caiu para o homossexualismo. E em vez dessa pessoa que caiu em pecado, a igreja, em vez de abraçar essa pessoa, trazer para perto da igreja, trazer mais para perto de Deus, para que essa pessoa conheça o amor de Deus, a igreja afasta. Como se a igreja soubesse quem é digno desse amor e quem não é. Mas ninguém é digno desse amor. É por isso que se chama graça. É por isso que é a graça de Deus. Porque se fosse por mérito meu, se fosse pelas minhas obras, se fosse por aquilo que eu sei, por aquilo que eu faço, pela minha capacidade, eu também não teria acesso a esse amor. É por isso que se chama graça, e essa graça veio para todos. Todos têm acesso a essa graça, todos têm acesso a esse amor. E quando falam, ame os seus inimigos, ele vai estar falando para você, essas pessoas que você não gosta, pessoa que te faz raiva, você tem que orar por elas. E assim você vai ser diferente das pessoas que estão no mundo. Eu vi um pregador e ele estava falando sobre a Bíblia de Satanás, um culto satanista. E a gente pensa que nesses lugares eles vão pregar o ódio, pregar sobre o ódio e para você odiar todos, mas não. Eles falam para você, ame o seu próximo, mas ame somente aquele que te ama. Ou seja, se alguém não te ama, você não ama de volta. Ame somente aqueles que te amam. E dentro da igreja, quantos excelentes satanistas a gente não tem dentro da nossa própria igreja? Hoje parece que é a igreja que tem o monopólio e o controle do amor de Deus. A gente que escolhe quem vai ser salvo e quem não vai, quem tem direito a ser salvo, quem não tem, quem tem direito de mudança e quem não. Às vezes tem um jovem dentro da igreja que começa a caminhar, começa a entender, mas por algum motivo ele desanima, e a igreja, em vez de ir atrás e pegar pelo braço e fazer essa pessoa caminhar, assim como a igreja deve ser, ela aponta, julga e fala, é fogo de palha, é só um amor passageiro, não conheceu a Deus verdadeiramente. Às vezes ele até conheceu, só precisava da igreja com ele.
Passando para o nosso último tópico, o amor ao pecado. Eu acho que esse não vai dar para ver, não consigo arredar mais. Mas vamos lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeiro, confirmando o que eu acabei de falar. Todos pecaram. Todos inclui eu, você, inclui a igreja, inclui pastores, presbíteros, inclui todos. Se todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Ponto. Já acaba por aí. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então todos são justificados gratuitamente por essa graça de Deus. Então, primeiro, o amor ao pecado. Primeiro ponto, sem a graça, todos pecaram. Já vai começar por essa. Todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, concebido da luz, o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Primeiro, cada um tem a sua própria concupiscência. Satanás, ele sabe a área que a gente é fraco. Ele sabe a área que a gente tem inclinação ao pecado. Satanás, ele sabe e ele tenta a gente nessa área. Então, há pessoas que é o adultério, há pessoas que é mentira, há pessoas que é fofoca, há pessoas que é masturbação, pornografia. E Satanás, ele tenta nessa área. E aqui vai falar o seguinte, ele tenta. E a gente cedendo a essa tentação é gerado o pecado. Quando a gente cede às tentações é gerado o pecado. E a partir do pecado é gerada a morte. Cada um tem a sua área, cada um tem o seu pecado, cada um tem aquilo que vai ser o seu espinho na carne, aquilo que vai ser tentado pelo resto da vida. Cada um tem a área a qual Satanás vai tentar trabalhar para tentar te tirar dessa graça gratuita e assim gerar a morte em você. Porém, algo interessante, Romanos 1, verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, aborrecedores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nesses infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Ele vai estar falando o seguinte, há pessoas enganadoras, criadoras de contenda, homicídio, todos esses pecados que a gente viu. Todas essas pessoas elas vão ser submissas ao julgamento de Deus. E aqui vai estar falando que são pecados dignos de morte. Todas as pessoas que pecam vão ser dignas desse julgamento de Deus. Deus vai julgar a todos. Porém, a chave de tudo está no primeiro versículo, onde ele fala, aqueles que não quiseram se conhecer de Deus, aqueles que não quiseram se achegar a Deus, aqueles que não quiseram ter conhecimento sobre Deus, aqueles que recusaram saber quem era Deus, aqueles que recusaram o amor de Deus, cometem esses pecados e vão ser dignos do julgamento de Deus, que agora vai ser a morte. A condição para tudo isso é não querer saber de Deus. Você tem um pecado, você é tentado, mas ao saber e conhecer de Deus, você vence esse pecado. Deus ele dá a autoridade sobre esse pecado, dá a autoridade sobre essa tentação. Deus ele dá o conhecimento para você discernir o que é bom e o que é mal. Deus ele dá o discernimento para você saber o que é bom para você e o que não é. E Deus ele dá a capacidade de você negar aquilo que é ruim para você. Essa capacitação vem de Deus, não do homem. No fim dos tempos, mais aproximando do tempo que a gente vive hoje, a gente vai começar a dar ouvidos para o mundo. Vai dar ouvidos para doutrinas de espíritos enganadores que vêm até nós.
tentando tirar da gente a nossa fé. Ele vai estar falando que nesses tempos as coisas vão começar a ser difíceis. Nesses tempos as coisas vão começar a ser difíceis. Vai ser difícil você sustentar a sua fé. Vai ser difícil você continuar sustentando o seu amor em Jesus. Vai ser difícil você continuar assim, porque a cultura do mundo é outra. A cultura do mundo agora não é, você vê, não é mais uma família unida, uma família debaixo da proteção de Deus, um casamento bem estruturado, filhos bem educados. A cultura do mundo hoje é outra, mudou completamente. Agora é outra coisa que a gente vive. E quanto mais o tempo vai passando, mais esses movimentos ganham força, mais difícil vai ser para a gente sustentar a nossa fé. E aqueles que não tiverem muito embasamento no amor de Deus, na palavra de Deus, em base de oração, não vai permanecer. Ele vai desistir da sua própria fé. Ele vai ignorar isso que Deus deixou, porque o mundo vai começar a impor pra gente, vai começar a proibir esses manjares de Deus, ou seja, vai começar a proibir essa lei de Deus. E é claro, esse amor ao pecado, ele leva uma dependência. Quanto mais você peca, o pecado ele é justificado, a iniquidade não. Quanto mais você peca, mais iníquo você está, mais apto para uma iniquidade você está, mais mergulhado em pecado você está. Esse pecado ele vai gerar uma dependência, essa dependência vai gerar morte em você. O estudo do amor é basicamente para você amar a Deus acima de tudo, porque Deus ele já ama a gente acima de tudo. Por que eu dividi essa aula, nesses tópicos, falando sobre o amor de um com o outro, o amor de Deus para o homem, o amor do homem ao homem, do homem para Deus? Pra gente ver que o amor de Deus pra gente é muito simples. A gente tem que devolver esse amor na mesma simplicidade. Da mesma maneira que Deus ele amou a todos, a gente começar a amar Deus acima de tudo e começar a amar a todos. E assim a gente pode parar de amar o pecado, começar a amar nossos inimigos. E enfim, tô terminando por aqui. Se você tá aqui até agora, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber um pouquinho sobre o amor. Vou estar encerrando por aqui, espero que você tenha gostado. Te aguardo para mais uma aula daqui a pouco. Muito obrigado, agradeço aqui a minha oportunidade.